Bom dia a todos e todas vocês. É com muita alegria, muita gratidão em nosso coração que nós nos encontramos para mais um culto de maneira virtual, de maneira online, para chegarmos até a casa de vocês. Quero saudá-los com a palavra do salmista, Salmo 37, versículo 8, palavra que nos diz assim: não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Que possamos seguir esse conselho do nosso salmista, que diz para não ficarmos com raiva, não ficarmos furiosos, não nos aborrecermos, pois provavelmente isso será pior para você, para a sua convivência e também para a sua saúde. Em nome do Trino Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que nós nos reunimos e que você também está reunido aí em sua casa neste domingo de manhã. Nos colocamos perante esse bondoso Deus em oração e confessamos a Ele os nossos pecados. Misericordioso Deus, a Tua palavra nos diz que Tu és bondoso e perdoador. Por isso nos achegamos a Ti para confessar nossas iniquidades. Reconhecemos diante de Ti que somos pecadores, que muitas vezes escolhemos caminhar longe de Ti e seguimos os desejos do pecado. No entanto, queremos nos apresentar perante Ti e colocar diante de Ti os nossos pecados. Sabemos que És um Deus fiel e que pelo sacrifício de Jesus Cristo, Teu Filho, nós podemos ser perdoados e sermos salvos. Por isso Te confessamos tudo que nós erramos, tudo que nós omitimos em palavras, em gestos, nesta manhã. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, nos purifique e santifique-nos a cada novo dia. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso anunciamos, em nome desse Deus, que é fiel, que é justo, que é perdoador, a remissão, o perdão dos vossos pecados, que possamos ir nesta paz e não pecarmos mais. Amém. Por nós louvarmos e agradecermos a Deus pelo perdão recebido, nesse momento cantamos. Queremos ouvir a palavra do Evangelho, palavra que nos é indicada no lecionário da nossa igreja para este domingo, palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 30 até 37. Assim diz o Evangelho: Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava,
porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Até aqui, palavra do Evangelho, que seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco enquanto meditamos na sua palavra. Vocês já devem ter ouvido a frase: o importante não é vencer, mas competir. Essa frase é dita muitas vezes por atletas, por esportistas, principalmente depois de uma derrota. Quando o time perde, quando nós não ganhamos a competição, uma frase que serve para consolar-nos. O importante não é vencer, o importante é competir. No entanto, é um grande engano achar que a grande maioria dos atletas vão para uma competição apenas pelo prazer de competir. Quem entra numa competição tem o desejo, a vontade de vencer, de ser o melhor, de ser reconhecido campeão, de tirar o primeiro lugar. E isso não é um julgamento precipitado, pois até o apóstolo Paulo afirma exatamente isso, lá em 1 Coríntios 9, quando ele diz: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Paulo se refere aqui ao prêmio da vida eterna. Aqueles que entram numa competição para vencer, para tirar o primeiro lugar, para ganhar, na verdade, mostram algo que faz parte do nosso coração, do nosso ser, do ser das pessoas, dos seres humanos de modo geral. Nós temos o desejo, nós temos a vontade de sermos os melhores, de termos reconhecimento. No texto de hoje, algo parecido está em jogo, algo parecido está na mente dos discípulos. Jesus está caminhando com os discípulos de uma cidade para outra, não quer ser reconhecido pelas pessoas porque ele tirou um tempo especial para treinar e preparar aqueles 12 discípulos para a missão que viria. E faz parte desse treinamento falar para eles, preparar eles com relação ao que os aguardava. Por isso Jesus, no início do nosso texto, começa a falar da sua futura morte, onde ele seria entregue na mão dos romanos, onde ele seria crucificado. E os discípulos não entendem. Na verdade, os discípulos nem estão prestando atenção direito no que Jesus está falando, porque eles estão cochichando entre eles. Os discípulos estão com um outro assunto em mente. A cabeça dos discípulos não está nos ensinamentos de Jesus. Os discípulos estão preocupados com algo que faz parte do nosso ser humano. A pergunta dos discípulos é: quem vai ser o mais importante nessa história? Para eles, Jesus ainda não estava claro para eles quem seria Jesus. Para eles, Jesus ainda tinha muito a ver com uma figura política, um rei terreno, alguém que viria e de uma hora para outra Jesus deveria revelar o seu poder,
acabar com o Império Romano que dominava o seu povo, trazer então essa liberdade que eles esperavam. A esperança é que Jesus era realmente um Messias para o momento, um Messias político, um Messias pronto para resolver os problemas locais, que entraria numa guerra, que libertaria o povo. Ainda não havia na mente dos discípulos a compreensão de que Jesus, na verdade, era rei, não deste império, mas rei soberano sobre tudo e todos, e especialmente no reino vindouro, na eternidade. Os discípulos, no entanto, perguntavam entre eles quem haveria de ocupar o cargo mais importante dentro desse reino. Em outras palavras, os discípulos estavam discutindo quem seria o primeiro secretário, quem seria o assessor direto desse rei que estava para surgir, que estava para emergir no meio da confusão que havia naquele tempo. Infelizmente, os discípulos estavam muito enganados, pois os objetivos de Jesus ao vir ao mundo não eram de forma alguma resolver problemas políticos, problemas com o Império Romano, problemas mundanos. Jesus tinha algo mais importante em mente. Jesus veio para ser o Salvador espiritual, o libertador das pessoas, não da escravidão do povo romano, mas da escravidão do pecado. Ele veio para trazer paz de espírito e esperança de vida eterna. Cristo tentou muitas vezes e de diversas maneiras conscientizar, ensinar e preparar os seus seguidores, mas eles tinham dificuldade de compreender isso, tinham dificuldade de entender o porquê Jesus constantemente os preparava ou avisava a eles acerca da sua morte. Certa vez Cristo disse nessas palavras: "Se os que são desse mundo me perseguem, também perseguirão vocês." João capítulo 15, verso 20. Jesus diz para os discípulos: ser meu seguidor, fazer parte deste movimento que Jesus estava iniciando, significava dificuldades, significava enfrentar perseguição, significava enfrentar até a morte. Por isso em Mateus 5 nos é dito: bem-aventurados os que sofrem perseguição por fazer a vontade de Deus, pois deles é o reino dos céus. Além disso, Cristo tentou conscientizar os discípulos de que seguir a Ele não era algo que iria libertar eles dos problemas da vida, mas bem o contrário, possivelmente traria mais problemas do que soluções. Ser seguidor de Jesus Cristo implicava em enfrentar as perseguições, enfrentar as dificuldades, sabendo que em nenhum momento teriam paz, em nenhum momento teriam descanso, teriam sossego. Jesus não veio para liquidar os romanos e trazer uma vida boa e tranquila para os seus seguidores. Muito pelo contrário. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, sabe que a tarefa mais importante que ele tem a cumprir neste mundo é ser fiel mensageiro de Jesus Cristo, independente das dificuldades que isso possa trazer. Um mensageiro que procura da melhor forma possível anunciar a vontade de Deus, a sua palavra, e que para tanto vive e serve neste mundo, vive e serve. E aí está a palavra-chave do texto de hoje: servir. Os discípulos discutiam quem seria o mais importante, quem seria servido por quem. Quem poderia dizer assim: eu sou uma autoridade e vocês precisam me servir. E Jesus inverte totalmente a lógica. E Jesus diz: o maior, aquele que quer ser o mais importante, deve ser aquele que serve, deve ser o último, deve ser aquele que se coloca a serviço do outro, que se coloca a serviço do próximo. Por isso é tão difícil, tanto para os discípulos como para nós nos dias de hoje, vivermos aquilo que Jesus Cristo ensinou, porque Jesus inverte a ordem natural das coisas, Jesus inverte o sentido daquilo que nós consideramos normal. Jesus coloca o mundo de ponta cabeça. Quando o mundo diz, como na semana passada nós vimos na pregação, ame o seu amigo e odeie o seu inimigo, Jesus diz: ame o seu inimigo e ore por ele.
Quando o mundo diz, procure ser o melhor, se destacar e passar por cima de todo mundo, Jesus diz, se você quer ser o primeiro, sirva, seja o último, coloque-se a serviço. É difícil viver o Evangelho porque ele nos desafia a sairmos da lógica deste mundo e abraçarmos a lógica de Jesus Cristo. O verdadeiro seguidor de Jesus Cristo reconhece que ele tem limitações, tem dificuldades e que ele não merece de maneira alguma ser o melhor, o maior, o mais importante de todos. Mas se ele é aceito para servir, ele o faz pela graça e bondade de Deus. O verdadeiro cristão não tem vergonha de reconhecer, junto com o apóstolo Paulo, que é pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. Não sou eu quem faço as coisas, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim escreve Paulo em 1 Coríntios 15. Portanto, se alguma coisa nós podemos fazer, conseguimos fazer, se alguma realização acontece através de nossas mãos, de nossas bocas, do nosso falar e agir, isso não é de nós, isso não é mérito e nem honra nossa, mas isso é apenas pela graça de Deus. É Deus quem nos permite fazê-lo. E por isso a pergunta, quem é o mais importante? Quem é o maior no reino dos céus? Quem vai sentar à direita, à esquerda de Jesus? Quem vai assumir essa função de secretário-geral de Jesus Cristo? É uma pergunta totalmente descabida, tanto no tempo de Jesus como nos dias de hoje. Não cabe a nós essa pergunta não faz sentido. Mas a resposta de Jesus a essa pergunta dos discípulos ecoa até os dias de hoje, porque ainda hoje nós somos tentados com o desejo de querermos ser mais do que alguém, de querermos ser mais importantes, sermos reconhecidos. Jesus disse, se alguém quer ser o primeiro, então esse deve se colocar em último lugar e servir aos demais. Vivendo desta maneira, nós podemos deixar sinais do reino de Deus, sinais de um reino que não é nem de longe parecido com o reino deste mundo, sinais de um reino que supera tudo aquilo que nós podemos compreender, esperar ou sonhar. O reino de Deus é muito maior e nós podemos colocar sinais deste reino no mundo no qual nós vivemos. Concluo com uma frase de um cantor que possivelmente conhecido de todos nós, especialmente aqui na região sul, Dante Ramon Ledesma, cantou muitas canções gauchescas. Ele, numa das suas canções, diz assim: lutar para ser alguém sem pretender ser melhor que os outros, aprender todos os dias mais um pouco sem esquecer de agradecer a Deus. Lutar para ser alguém sem querer ser mais que os outros. Ser alguém não significa ser o primeiro, ser o melhor. Não significa ter reconhecimentos, aplausos, méritos, mas sim colocar-se a serviço do outro, colocar-se a serviço das pessoas que nos cercam, fazendo isso com amor, fazendo isso com alegria, fazendo isso baseado no amor e na graça de Deus. Que Deus nos ajude a não querermos ser o melhor, não querermos ser melhor do que os outros, mas que sempre possamos cultivar a humildade, a misericórdia, a mansidão, a paciência, a bondade. E que assim como Cristo nos amou, também nós possamos amar aqueles que estão à nossa volta, servindo-os com alegria. Que Deus nos abençoe. Amém. Alegria, por tristeza e por prazer.
Convido a termos um momento de oração, assim como nós estamos em nosso lar, em nossa casa. Vamos inclinar a cabeça, fechar os olhos e colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que temos em nosso coração. Pedidos, agradecimentos, pessoas que lembramos que estão precisando da nossa intercessão. Fazemos isso e queremos juntos orar. Pai bondoso, nós te agradecemos por este dia, em especial por este momento em que ouvimos a Tua palavra. Palavra esta que também nos desafia, assim como desafiou os discípulos naquele tempo. Muitas vezes somos orgulhosos, queremos ser mais importantes, reconhecidos, mas Jesus nos dá uma lição importante a ser aprendida neste texto. Buscarmos com humildade e servirmos uns aos outros. Querido e amado Deus, é dessa forma que também nos colocamos a serviço neste mundo e intercedemos de maneira especial pelas pessoas que estão adoentadas, enfermas, internadas, hospitalizadas, daquelas pessoas que estão tristes, abatidas ou chorando pela perda de alguém. Lembramos, Senhor, de cada situação que as pessoas que acompanham esse culto lembram e têm em seu coração. Atende nosso clamor, nosso pedido e olha para todas essas situações com amor e bondade. Estende a Tua mão bondosa e responde nossa oração. Oramos por nossa comunidade, por nossa igreja, pelos ministros, ministras e lideranças, para que possam continuar servindo com alegria e gratidão, anunciando a Tua palavra a todas as pessoas. Oramos por nosso país, por nossos governantes, para que exerçam suas funções com honestidade, dignidade e com compaixão. Que assim nós possamos experimentar tempos de paz, tempos de ânimo e de alegria. Amado Deus, cuida de nós na semana que inicia, acompanha-nos no nosso dia a dia, seja no trabalho, na escola, em casa com nossa família ou no convívio com nossos amigos. Que em todos esses lugares nós possamos testemunhar o Teu amor com palavras e ações. Por Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e em Tuas mãos deixamos tudo mais, conforme Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim recebemos a bênção do nosso bondoso Deus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Abençoado domingo, uma boa semana, sirvamos ao Senhor com alegria e disposição. Até nosso próximo encontro.